você encontrar com o Manga, hoje você encontrar com o Panujo para a cidade, hoje você de repente trombar com o Renato Amani e de quebra no final da tarde vindo embora, ainda você vai conversar com o Crespo na hora que a Jaqueline passa de carro por você. 8 em 10 prefeitos que tentaram reeleição conquistaram um novo mandato. Entre os mais de 3 mil prefeitos que buscaram se reeleger nas eleições municipais de 2024, 80,6% tiveram sucesso no pleito de domingo. Mostram os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral TSE após apuração. Enquanto 590 foram derrotados pelos adversários, 2.444 conseguiram mais 4 anos, entre eles o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ézio Vestina, este alto percentual de reeleição indica que o eleitor não está querendo arriscar ou outros fatores podem ter contribuído nesta decisão na hora do voto, Dr. Ézio? Oliveira, esse fenômeno da reeleição municipal, ele é bastante característico, ele tem as suas características próprias. Difere do governador e difere do presidente. O prefeito, Oliveira, o prefeito, você imagina, Sorocaba, que é uma cidade de médio para grande porte, pode acontecer de hoje você encontrar com o Manga, hoje você encontrar com o Panujo para a cidade, hoje você de repente trombar com o Renato Amani e de quebra no final da tarde vindo embora, ainda você vai conversar com o Crespo na hora que a Jaqueline passa de carro por você. O que eu quero dizer com isso? O prefeito, ele é muito próximo das pessoas que ele atende. Né? O munícipe está muito perto do prefeito. O presidente, vários presidentes passaram pela presidência, o único que eu estive um pouquinho mais próximo foi com o Jair Bolsonaro. Nunca tive a oportunidade de estar perto do Lula, do José Sarney, do Fernando Henrique. O prefeito não, a gente acaba encontrando com o prefeito. Um evento na cidade. Então, o que acontece com o fenômeno da reeleição? São 4 características que explicam a reeleição. A primeira delas é o próprio legado. É a história do prefeito enquanto prefeito. Enquanto prefeito, estou falando da história não dele, onde ele nasceu, o que ele fez, não. Na administração do município. Esse legado tem peso no eleitor. O que ele fez durante os 4 últimos anos? Ele melhorou a saúde, a educação, infraestrutura, mobilidade urbana, transporte, escolas, fez melhorias na área da saúde, diminuiu as filas de atendimento nos postos de saúde. Tudo isso o eleitor tem em mente, que é o legado. O segundo ponto, tendo um bom legado, nós não podemos desconsiderar que ele tem a máquina pública ao seu favor, visibilidade, o dinheiro ao seu dispor para trabalhar, evidentemente, para a comunidade, mas sim, ele tem esse dinheiro que é do município para fazer isso. E quer queira, quer não queira, ele está se promovendo, sim. Claro. O terceiro aspecto é o próprio eleitor que não quer arriscar. Às vezes ele quer a continuidade. Ele está vendo que está vindo uma gestão boa ou bastante razoável, ele não quer arriscar com alguém desconhecido. Então ele às vezes vota naquele candidato à reeleição para que continue o trabalho que vinha sendo feito. Correto. E por último, com menos importância, a gente tem que ressaltar bem isso. O menos importante, por isso que eu deixei ele por último, mas tem sim algum
alguma importância, com o evento do bolsonarismo, houve uma questão, sim, um tanto quanto ideológica, que em determinadas regiões do país pode mexer com o ânimo do eleitor para votar neste ou naquele candidato, conforme a orientação daquele eleitor. Ele acaba tendo uma visão ideológica, mas é menor importância. As maiores importâncias é o 1, o 2 e o 3. Legado, máquina pública e a percepção e a vontade do eleitor de continuar. Isso é o que pesa na balança. Correto. Só uma observação bastante rápida, para você ter uma ideia que o eleitor, às vezes, ele não se preocupa muito. Às vezes sai uma denúncia lá que o Tribunal de Contas não está aprovando alguma coisa do prefeito, e sai no noticiário, etc. O eleitor não tem muita essa preocupação. Ele quer saber se a rua dele foi asfaltada, se tem ônibus que atenda às necessidades dele, se a criança dele consegue ser matriculada com facilidade ou não, se ele chegando no postinho, ele não fica lá um dia inteiro atendido. E se ele está conseguindo a aquisição da sua casa própria por algum programa governamental do município. Então, isso são coisas que pesam mais. Uma denunciazinha lá que veio, um superfaturamento, às vezes não interfere muito na decisão do eleitor. Correto. Quando o doutor Ézio fala denunciazinha, ele não está menosprezando, não. É uma forma de... É dentro do contexto, né? Dentro e você... do contexto exato, né? No momento do voto. Exato. No momento do voto. Correto. No momento do voto, o eleitor, essa denúncia fica num terceiro ou quarto plano mental dele para decidir sobre o voto. Não é que a denúncia não seja importante, eu não devo ter. Quando eu falo uma denunciazinha, é no contexto que eu estou comentando. Força de expressão. E exemplo disso que colocou o doutor Hélio, nós tivemos aqui em Sorocaba que o partido PL, que era o partido base do prefeito Rodrigo Manga, durante 4 anos, racha com o prefeito, o candidato Danilo Balas vai para a campanha eleitoral e daí descarrega ali uma avalanche de denúncias, respaldado ele, conforme disse, pela polícia, apurações da Polícia Federal e também da Polícia Civil, e você vê que o resultado nas urnas foi totalmente diferente da expectativa de que esperava o candidato. O prefeito é reeleito em primeiro turno com uma expressiva votação, né, ganhando repercussão nacional. Daí eu pego uma outra questão aqui, 2 questões que para a gente caminhar para o encerramento, doutor. Cenários. Em Roraima, os 10 prefeitos que buscavam reeleição conseguiram derrotar os adversários. Já em Alagoas, os 55 que tentavam se manter no cargo, apenas um foi reeleito. Então isso aí você começa também a ver a divisão geográfica do país. Roraima, nós estamos ali na região norte do país, ou seja, você pega Roraima, daí você tem o Amazonas, você tem o Pará, né? Você tem Roraima, você tem Rondônia e você tem o Acre. Então a região norte e parte também do Mato Grosso, né? Ou seja, o Mato Grosso, não o Mato Grosso do Sul. Esse é considerado a região norte. Quando a gente vai para Alagoas, já é o nordeste brasileiro. Então, já em Alagoas, os 55 que tentavam se manter no cargo, apenas um não foi reeleito no nordeste. No estado de São Paulo, por outro lado, teve o menor percentual de reeleitos, com 70,95%. Isso significa que 259 dos 365 prefeitos paulistas que buscavam se reeleger garantiram mais 4 anos no cargo. O que significa, daí eu até pergunto para você, o que significa na tua avaliação esse cenário no estado de São Paulo, o menor número de reeleição
Não, o eleitor paulista, ele é muito exigente, conservador, ou seja, ou ele, nesse caso aqui, eu vou te dizer o seguinte, parece que ele vai mais na linha progressista, quer mudança, né? Quer mudança dentro de um cenário. É quando se temos aqui um menor percentual de reeleitos. Conservador, usando não dentro da questão ideológica, aquele mais usando como exemplo, aquele que quer se manter dentro, ou seja, quer se manter dentro de um cenário das tradições e tudo mais. Mas São Paulo está demonstrando aqui o quê? Não, nós não vamos aí reeleger, ou seja, o Estado de São Paulo teve o menor percentual de reeleitos. Teve uma troca maior nesse número de vereadores, de candidatos reeleitos, doutor Edson Vestina. Qual a análise que podemos fazer? A análise é bastante simples, Olívio. É muito fácil entender isso aí. O eleitor, nós estamos focando no eleitor paulista, né? Porque é o que nós estamos comentando agora, que aqui teve o menor índice de reeleitos. A questão do eleitor que não reelege o seu antigo prefeito, ou o prefeito que está tentando a reeleição, passa menos. É interessante isso é pesquisa, viu? O Senado tem uma pesquisa que foi feita nesse sentido e existem muitos órgãos de imprensa e estudos acadêmicos que estudaram esse fenômeno. O eleitor municipalista, do município, como eu comecei minha fala dizendo que é diferente de quando você vota para governador e para presidente, o eleitor do município, às vezes ele não se preocupa muito com ideologia. Se o camarada é de direita ou de esquerda. É uma coisa de menor importância, como eu já até mencionei, mas ele está muito preocupado com a gestão do município. Então, Oliveira, nos 4 primeiros anos, aquele mandatário municipal não conseguiu devolver para a sociedade as promessas que fez ou a expectativa do eleitor, ele vai ser julgado. Correto. Vai ser julgado. E convenhamos, Oliveira, essa é a beleza da democracia. Nós não podemos nos assustar. Nós temos que aplaudir. Exato. Nós temos que aplaudir isso. Aquele prefeito que apareceu, eu vou fazer, eu vou entregar, eu vou avançar nesse aspecto. E quando chega no final do seu mandato, não fez. Hoje, o eleitor, ele tem a mídia social, ele está nos assistindo agora. E nós não vamos esquecer. Não tem nem dúvida. Nós vamos falar. Além disso, ele tem outros meios de informação hoje à sua disposição para saber se aquele prefeito asfaltou a rua de terra dele, que ele continua na rua de terra. E isso reflete na hora do voto. Então, se você pegar dos que não foram reeleitos e fazer uma estudo do legado, você vai ver que ele não conseguiu agradar parte significativa dos munícipes da sua cidade. Correto. Isso refletiu no julgamento dele na hora no confirma. Na hora que a pessoa aperta lá o confirma para vir o barulhinho. Blim, 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 blim. Isso que ele falou, não, esse cara falou, essa pessoa falou, não fez, se fez meia boca, ou ficou só no papo, agora está falando que vai fazer no próximo. Peraí, não confio nesse cara, vou tentar por alguém. Aí você falou do progressismo, de tentar mudar. Exato. Vamos usar o termo mudança. Ele quer mudar, ele quer trazer alguém que de repente faça menos, mas faça. Não prometa e não faça nada.
A exemplo do que a gente pode dizer do que aconteceu na cidade de Votorantim, onde o prefeito Rodrigo Manga coloca seu irmão desconhecido dentro do cenário político, derrotando caciques da política local num verdadeiro divisor de água. A população se cansou, né, de ver brigas de grupos políticos e a cidade se tornando um dormitório do município de Sorocaba. A população sinalizou mudanças, como eu disse no comentário inicial. Doutor Ézio, para finalizar... Só um pontinho nessa sua fala, aproveitando o gancho da sua fala, que foi muito oportuna. Olha que interessante o reflexo de uma administração. Só para colocar um pontinho na sua fala aí. O reflexo da avaliação. Quando um prefeito do município ele é muito bem avaliado pelos seus munícipes, ele tem um percentual muito alto de aceitação, reflete nos municípios vizinhos. O que eu quero dizer com isso? O morador de uma cidade vizinha fala, se nós tivéssemos um prefeito igual fulano de tal, igual o prefeito da cidade tal, o nosso não é bom. Olha lá ele fez isso. Então, eu não estou falando nomes para não... Então, o prefeito de uma cidade que é muito bem avaliado, ele tem um reflexo até ao seu entorno, na cidade vizinha. Exato. Isso explica o fenômeno também do prefeito de Sorocaba ter conseguido que o Votorantim acreditasse no irmão dele, porque é irmão, vai que um pede uma orientação para o outro, o Votorantim poderá ser beneficiado pela experiência do prefeito de Sorocaba. Isso também explica a eleição do irmão do Rodrigo Manga. Aliás, na noite de domingo, o Uriel Santos conversando com o Weber Manga, prefeito eleito de Votorantim, o Weber disse que saiu nas ruas de Votorantim na campanha e o pessoal dizia o seguinte: você não precisa fazer tudo que o teu irmão fez lá em Votorantim, em Sorocaba. Você fazendo 50% já tá bom demais. E o Weber anunciou ontem, justamente que irá implantar em Votorantim. Em Sorocaba nós temos a 4ª com o prefeito e uma das primeiras medidas é a 5ª com o prefeito, um programa de sucesso no município, onde a população todos os meses vai conversar diretamente com o prefeito.